Olá, olá, aqui é o Ricardo Novaes, do Amigo Violão. Eu estou hoje aqui com 3 convidados muito especiais para a gente conversar um pouquinho sobre alguns assuntos bem importantes aí do ensino do violão para crianças. Então, sejam bem-vindos e eu quero então que cada um deles aqui possa se apresentar. Pode começar por você aí, Antônio. Hoje você está em minoria, né? Tem mais mulheres aqui, então você... Sim. Vamos começar pelas minorias. Bom dia a todos, meu nome é Antônio Santin, tenho 40 anos e sou professor voluntário de música, canto, violão e teclado. E vou falar um pouquinho sobre a minha experiência como professor nas comunidades carentes e as dificuldades aí que nós temos. Muito legal, grato. Roberta, por favor. Eu sou a Roberta, eu moro em Arujá, uma cidadezinha próxima a São Paulo. Eu tenho 22 anos, sou formada em violão erudito pela EMESP Tom Jobim e estudo educação musical, graduação no FIANFAAN. E eu trabalho com um público mais voltado para as aulas infantis, tanto de violão, tanto de musicalização, e também priorizo atendimento à aula para as mulheres. Que legal. Você, Cris? Bom, meu nome é Cris Aquino, já estou aí na área do ensino do violão aí tem um tempinho. A metodologia do Ricardo ajudou pra caramba para mexer com essa parte do ensino do violão para criança, que geralmente a gente sempre encontra um pouquinho de obstáculo aí, mas eu trabalho bastante também, assim como a Roberta, focando o público feminino, mas criança e também terceira idade. Então tem um público legal aí. Então eu tenho um trabalho em escolas e já trabalhei em escola de ensino regular também, e agora estou com as aulas à distância, mas ainda de maneira vinculada à escola e também particular. Legal. Ô, Cris, eu quero ver com você, assim, vamos fazer o caminho inverso agora. Você pode falar para nós aí algumas dificuldades aí que você acha mais importantes da sua experiência dando aula para crianças? Tá. Então, eu acho que uma das primeiras coisas que a gente encontra assim, de obstáculos justamente é a questão da força muscular da criança que ainda não está desenvolvida, né? Então, quando vai apertar a corda ali, dói a mão, incomoda, às vezes o violão não é adequado. A questão do tempo de fixação da atenção da criança, às vezes acaba sendo uma coisa muito complicada, né? O pai, a mãe quer que estuda 2 horas por dia, ou tem uma aula de 2 horas que acha que vai ser mais eficaz. Então, isso acabava sendo realmente um problema muito grande. Assim. Ou a metodologia que a gente encontrava no mercado já era voltado à partitura, né? Então, era uma coisa que desinteressava um pouco a criança. Né? Então, você coloca a experiência da musicalização, mesclando um pouquinho do lúdico, mas também estudando de uma maneira mais divertida, mais solta. Então, você acaba acolhendo a criança para o estudo da música. Né? Ela acaba brincando com o violão e isso é muito importante. É isso aí. Roberta, o que você pode falar a respeito desse assunto também? Olha, eu concordo com isso que a Cris falou sobre a atenção. Então, eu estou gostando das aulas online, que o Zoom gratuito permite 40 minutos, porque é um tempo perfeito para você prender a atenção da criança, criar uma aula que ela participe e não se canse tanto. Eu estou achando esse sentido muito bom. Em relação a dificuldades, eu sinto que se a gente comparar aula de adulto e aula de criança, dar aula para criança presencial é mais tranquilo, é mais fácil. Você está ali, tem o tato, você pode pegar na mãozinha, ajudar e tentar fazer a criança sentir qual que é a força que aperta, né? Pressiona. E quando você está virtualmente, isso é um pouco mais difícil, né? Às vezes você depende de algum pai, algum adulto que possa estar lá junto, auxiliando. E já quando você vai dar aula para adulto, virtualmente é muito mais fácil, né? Já tem mais o domínio da tecnologia, você pode falar uma linguagem clara, que é mais fácil de entender. E, bom, eu acho que é mais ou menos isso, assim, o que eu mais sinto de dificuldade é essa questão da atenção e contando também que nas aulas online é sempre necessário ter um adulto por perto, senão ficaria muito mais difícil trabalhar com uma criança. Antônio, no seu caso, você ainda tem o adicional para, não sei, suponho que você trabalha um pouco com grupos também, né? Quando está no presencial, sim. né? Exato. Nas dificuldades, eu diria que
Ainda falando presencial, acho que o que a Cris e a Roberta comentaram, a questão da atenção, né? Os dedinhos não estão preparados no começo. Essa é uma dificuldade que todas as crianças têm no começo, e como a gente também ali vive de doações, a gente tem instrumentos de diversos tamanhos, e às vezes não é adequado também para crianças menores, e tem um violão muito grande. Então, essa é uma dificuldade também. E como eu comentei, eu trabalho com as comunidades. Eu sempre trabalhei com crianças, dando aula para criança, eu nunca dei aula para adulto. E na pandemia, com as aulas à distância, nós temos a questão de ainda vamos tentar fazer aula ao vivo, porque tem a questão de a qualidade do acesso à internet deles não é boa. Estamos fazendo atividades através de vídeos no YouTube, e onde eles estão fazendo, mas como é assim, não é ao vivo, é assíncrona, né? Eles fazem e mandam, e nós fazemos as observações. Uhum. Por enquanto, está dando certo, está dando tudo bem. Porém, realmente, às vezes faz falta de você estar ali, de olho, ver se está segurando o violão do jeito certo. Uma vez fizeram um vídeo com um violão como se fosse um cello, assim, de pé. Aí eu tive que corrigir e tal. Então, realmente, a gente tem essa questão técnica que acaba dificultando a aula à distância. Entendi. Realmente, eu também sinto algumas dificuldades. Eu estou com muitos alunos agora e alguns são crianças. Na verdade, eu até me surpreendi com várias crianças, assim, com o poder da coisa do online, porque, claro, que eu estou lidando com um público que tem condição, tem uma internet boa e tudo, então são pessoas que em casa ali, se a mãe ou o pai estão perto, eles ligam o computador, organizam, ficam perto escutando, isso já ajuda demais, né? Eu até me surpreendi porque eu acho que tem um lado assim, quando a criança presta atenção, tem que prestar mais atenção, tem essa barreira do vídeo, né? Parece que aquilo força ela a ficar mais presente naquilo que ela está fazendo, né? E acaba que, paradoxalmente, às vezes tem um resultado até melhor. Isso é interessante. Por outro lado, eu não posso tocar junto, por exemplo, né? Então isso é uma dificuldade, né? Que sempre foi uma coisa que eu considero um ponto forte do jeito que eu trabalho. É sempre ter maneiras de tocar junto com o aluno, eu acho super importante isso, mas acaba que a gente trabalha outras coisas, imitação e tal, né? Mas, realmente, assim, eu vejo que é uma coisa que também, do mesmo jeito que é paradoxal essa coisa da dificuldade, tem um outro lado muito semelhante a isso, que a participação dos pais aumentar, e isso é positivo. Você, né, eles têm que participar, você não pode sobrecarregar os pais também, porque você tem que lembrar que eles já estão sobrecarregados nesse momento. Eu que sou pai, eu sei disso, né? A gente sente isso muito, minhas filhas estão agora fazendo atividade da escola ali, e se você ainda é colocado mais uma obrigação, se você fica colocando muitos para-casas para os meninos fazer violão, isso não é legal, porque, na verdade, a gente tem que ter compreensão com esse momento, né? Mas é isso, eu sinto, às vezes, quando o meu aluno está um pouco mais desafiador, para dizer assim, né, tá com um comportamento que não é legal, eu sinto que eu fico muito impotente, porque não sou eu que vou conseguir resolver aquilo, é o pai ou a mãe do outro lado que vão conseguir. Então, eu sou muito grato, inclusive, aos pais que fazem esse trabalho. Mas é isso aí, gente. E o que vocês têm conseguido fazer, né, nessa pandemia? O Antônio já falou um pouquinho aqui, a Roberta até já mencionou antes que tinha perdido alguns alunos, né, por causa desse momento, né? E a Cris não falou muito ainda sobre isso, né? Como é que está a questão da pandemia para você, esse momento todo aí? Então, as 2 primeiras semanas, assim, as 2 últimas semanas de março, na verdade, que foram o início da pandemia, que tudo fechou, que pegou todo mundo desprevenido, foram 2 semanas bem aterrorizantes, assim, porque a gente estava muito indefinido do que ia acontecer, né? Uhum. Como eu falei no comecinho, eu tenho muito aluno que é da terceira idade. Então, esses alunos, pela escola que eu trabalho, optaram por não fazer as aulas online. Então, esses estão em stand-by mesmo, Uhum. né? Agora, como os adolescentes, os adultos e as crianças se adaptaram super, e isso é uma coisa que você falou que eu concordo, inclusive com alunos até de outras disciplinas que eu dou aula, eles focaram muito mais com o notebook ou com o celular, eles ficaram muito mais focados aí, né? Uhum. Então, para mim, a questão da pandemia ajudou muito, porque eu notei que as pessoas estão procurando estudar música até como uma forma terapêutica, né? Para sair um pouquinho dessa coisa das informações, do tem que.
até por uma forma de relaxamento mesmo. Então, assim, eu tive procura de crianças, muitas crianças, para fazer aula nesse momento, e todas elas têm se adaptado muito bem, assim. Então, algumas delas com o pai ou a mãe do lado, ou a avó ali, até a avó vai e brinca também, participa junto do jogo da memória. Então, tem sido uma coisa muito interessante até pela questão da interação com a família. Pois é, você quer Então, explicar aí para quem está vendo, né, como é que é o jogo da memória? Tem gente que não conhece Ai, ainda. meu favorito. nossa, deles todos são é o favorito. E às vezes eu faço esse joguinho da memória até como final de aula, assim, né? Eles chegam, vamos fazer o jogo. Eu falei, não, vamos ver como é que estão os estudos aí, como é que estão os estudos para a gente poder, depois, vamos ver se a gente merece e tal. Então, o jogo da memória consiste em um aluno ou professor, né? Depende de quem vai começar o jogo, faz um som no instrumento, e aí a pessoa, na sequência, imita esse som e coloca mais um, vai adicionando, vai fazendo um trenzinho aí, vai colocando os vagõezinhos de sonoros aí na brincadeira, e quem errar, errou. Né? É, Então a gente começa de novo, e isso gera um desafio, né? Você chega para eles e fala, olha, eu vou fazer um desafio hoje para você. Então eles ficam super empolgados, né? é, Falando em desafio, o jogo da memória, ele é muito, você pode fazer em diversos níveis, né? Você pode fazer desde sons assim, bem lúdicos mesmo, Isso aqui é o mais legal, né? Que né? você consegue usar as É, técnicas expandidas e as técnicas tradicionais. É o que exatamente. mais diverte eles. E você pode pegar, por exemplo, se o aluno está começando a apertar as cordas, né? Você faz uma nota aqui, depois ele vai em outra casa. Geralmente os meninos não querem ajudar muito. Se você está aqui, ele quer vir lá para casa 12, né? Eu já busco sempre pertinho de onde ele está. E assim vai. Mas isso é legal, então você pode trabalhar com acordes, mas geralmente os meninos que já tocam acordes bem já não estão tão interessados nesse tipo de jogo, né? Então é coisas mais simples. O que acontece também é que os meninos querem tocar sequências longas, né? Tipo, eu quero fazer isso aqui. Não, calma, vamos devagarzinho, né? Uma nota. Você pode até dificultar, não, cada um vai tocar dois sons, beleza, mas mais do que isso, né? Mas esse jogo é bem legal, também tenho usado algumas vezes, né? A não imitação é? também, né? De você, eu faço e você imita. Se não dá para tocar junto, pelo menos a imitação a gente pode fazer, né? Sim. E Tem eles algum imitam outro? até a expressão facial, né? É um Ah, barato. pois É, é, isso é legal. Eles imitam tudo. Por isso que a Sim, gente tem que estar mais alegrinho durante a aula. Senão a gente não entende por que os meninos ficam desmotivados às vezes, né? A gente vai para a aula assim, sim. achando ruim, pensando, pô, e depois, como é que você quer, né? É exatamente isso. É. Então, Roberto, e você? Tem algum macete aí, apesar da sua queda de alunos aí? olha, eu demorei um tempo, assim, no começo da pandemia para aceitar que eu tinha que dar aula online, porque para mim é justamente isso que você falou, Ricardo. Não tocar com o aluno, para mim, é extremamente estranho. Eu sempre toquei, se o aluno está fazendo a melodia, eu estou fazendo baixo, estou fazendo acompanhamento, se o aluno está fazendo acompanhamento, eu estou improvisando em cima. A primeira coisa que eu pensei é, tá, qual vai ser a forma de eu ter essa sensação musical online, né? E aí, aqueles áudios que a gente tem no Amigo Violão, que vem uma tablatura ou vem uma partitura para o aluno tocar, e aí tem a parte do professor com um áudio gravado, e a gente pode enviar isso para o aluno ensinar como é que faz, fazer uma demonstração e eles se virarem sozinhos. Então, eles têm gostado de experimentar isso e eu achei que funciona. E uma coisa que eu queria falar, que eu acredito que seja importante, é, apesar de ser isso que o Ricardo disse, do aluno ter mais concentração quando ele tem que ficar durante um tempo numa tela prestando atenção, isso também cansa, né? E cansa a gente que é adulto, imagina para criança. E aí eu fiquei pensando, é igual a gente ler um livro. Você está lendo um livro ali no tablet e você está pensando, poxa, eu queria ter a sensação de ler o livro físico, porque eu acho que de alguma forma eu ia aprender melhor. Por uma sensação mais psicológica, né? Porque você tem o tato, você tem o sensorial. É a mesma coisa na aula que é presencial, né? Quando a gente vem online, a gente perde isso. E aí eu fiquei pensando, para tentar criar um equilíbrio, quais podem ser as formas de não preencher esse vazio, mas de complementar esse sentido que está faltando, né? Então, muitos estímulos visuais, assim. Apesar de eu não ser muito a favor de ensinar a leitura antes de tocar e tudo isso, eu tentei fazer um equilíbrio, né? Você aprende a tocar uma coisa e já descobre como que reconhece isso em algum tipo de leitura, seja ela uma partitura, uma leitura gráfica, e aí o aluno leva esse material, né? Aqui, quando tem a possibilidade de usar um Google Meet, um Zoom, você apresenta isso na tela, e aí ele tem o estímulo de escutar você, de
sentir o instrumento, de reconhecer na partitura, na tablatura, no que for. E aí, quando ele chega em casa, isso cria uma... Chega em casa, ele já está em casa. Quando ele chega dos outros dias para estudar, já tem mais ou menos uma memória do que aconteceu na aula. E aí, partindo dos meus próprios alunos, eles começaram a pedir para eu gravar alguns vídeos tocando o que eu ensinei na aula. Então, eu só lembro, nós vamos usar essas 3 notas aqui, casa tal, e é assim que funciona a mão direita. Vídeos de 30 segundos, de 1 minuto, que fizeram diferença, assim, para quando eles forem chegar num outro dia para estudar, deixa eu dar uma olhada lá no vídeo da professora rapidinho para lembrar como é que fez. E aí começou a ter um desempenho melhor. Eles chegam nas próximas aulas sem muitas dúvidas, às vezes com uma dúvida ou outra, mas eles já conseguiram sozinhos aplicar no instrumento que eles aprenderam. Então, essa foi uma coisa que assim, partiu deles, essa ideia, e que tem funcionado bastante comigo. É legal isso, porque você falou assim, falta um pouco esse lado tátil. Por um lado, o violão, teoricamente, poderia preencher tudo isso, mas a gente entende que você precisa de criar pontes para o violão, né? Você precisa criar pontes sensoriais para chegar, né? E se ficar uma coisa muito abstrata, é difícil, né? Eu quero até mostrar para vocês aqui, por exemplo, uma coisa que eu uso, né, dentro do site do Amigo Violão, que é isso aqui, ó. Os meninos adoram, não sei se vai dar para vocês ouvirem aí, mas é isso aqui, ó. Por exemplo, você tem um exercício de durações, ó. Aí você toca a nota e aí eles têm que escolher aqui. Essa opção daqui, beleza. E isso dá para ir fazendo à distância, né? Eu tenho meu acesso aqui, eu vou compartilhar na tela desse jeito aqui. Vamos para a próxima, por exemplo, né? E aí vai dificultando. Então, por exemplo, ó. E aí eles têm que ter essa percepção musical, coisa que, por exemplo, se você vai ensinar música de uma forma teórica demais, né? Ninguém gosta disso, né? É como a Roberta falou, aprender leitura sem tocar é uma coisa complicada, né? Agora, teoria, então pior ainda, porque a leitura ainda tem uma coisa ali, né? Você pode solfejar e tal. Agora, teoria, pelo amor de Deus, né? Então, assim, para as crianças, você ensinar a duração dos sons, ser grave, ser agudo, de uma forma prática, os meninos adoram. É até uma coisa que eu venho, assim, expandir na minha mente, vamos dizer, de perceber que criança gosta de estudar técnica, por exemplo. Na verdade, eu achava que não, mas eu vejo que gosta. Você só tem que saber não exigir coisa que ela não consegue fazer. Mas se você pedir uma coisa simples, olha, por exemplo aqui, né, ficar tocando assim. Vai mudando de... Isso é um desafio legal. Poxa, trocar de dedo aqui é legal, a criança se concentra nisso, ela se coloca no presente, né? E isso que você falou também, de você pegar os áudios, você pode mandar o PDF da música, mais o áudio, né? E isso, o pai junto, a mãe, você manda para o celular do pai. Porque o que acontece? Se você manda para o computador, assim, ele vai dar o play no computador, você não consegue ouvir o que ele está ouvindo lá e o som dele. Fica tudo embolado, você só ouve uma coisa ou outra. Mas se você manda para o celular da mãe e do pai, ele dá play, você ouve o que ele está tocando em cima do acompanhamento. Aí você consegue fazer uma avaliação boa do que está acontecendo. Sim, né? com certeza. Isso é super legal. Então, assim, eu vejo essas maneiras de manobrar quando você tem tudo isso. Você tem que ter o PDF, o áudio, senão não tem jeito, né? Então, assim, são coisas que ajudam. Agora, é claro, depende, né? No caso do Antônio, por exemplo, não teria como usar isso, talvez, né? Talvez. Exato. Até tem, né? Mas o problema é que eles não têm esse domínio todo com a internet, então até a coisa acontecer fica um pouco mais difícil. Né? Eu tenho ainda umas limitações e umas dificuldades que eu estou tentando contornar. Que, como eu comentei, tenho feito atividades assíncronas, né? Eu faço e eles fazem depois. Então, aí eu já tenho a dificuldade que eu não consigo saber quais são as dificuldades que eles estão tendo, só depois, né? É a falta do presencial. E também eu acho que eles não estão ainda fazendo as atividades junto com os pais. Normalmente eles fazem quando os pais estão trabalhando e tal. E isso é o que eu vou tentar mudar, tentar fazer, engajar os pais para fazer junto, porque isso é muito importante, inclusive para dar, né, aquela seriedade que eles têm que se dedicar e tudo mais. Então, o próximo passo nosso aqui é tentar fazer ao vivo. Gostei da brincadeira do jogo da memória. Eu acho que vou tentar fazer
inclusive em uma chamada em grupo, para a gente fazer essa primeira sessão e depois vou marcar horários com cada família. Mas eu ainda vou seguir esse passo. Isso aí, cara, as famílias que se dedicam mesmo a ensinar as coisas para os filhos estarem presentes, realmente são muito admiráveis, né? A maioria delas fica trabalhando, vem cá, a maioria dos pais fica só trabalhando, não dá atenção para os filhos, né, Lia? Tá vendo aqui, ó? E deixa eles assim isolados, não quer nem saber, fica falando, eu tô no meio da gravação, não vem me atrapalhar. Então, assim, realmente é uma coisa que eu admiro, sabe? Eu vejo, às vezes, os pais chegando para comprar o curso comigo e tudo. Eu falo isso, cara, eu admiro você por estar fazendo isso, porque não tem como falar que é fácil. Qualquer coisa que você queira se dedicar junto com os filhos é um presente, é uma coisa muito boa, né? Inclusive, eu quero fazer um anúncio aqui, eu quero dizer que, nesse momento, nós estamos fazendo uma promoção do Provic. Quem quiser entrar, tem que entrar no grupo VIP, que está aqui embaixo. Eu vou deixar o link aqui embaixo desse vídeo para você poder entrar. É só agora, dia 3 e 4 de agosto, que dá para entrar, e a gente vai fazer a promoção na quinta-feira, que é dia 6, tá bom? Então, grupo VIP, entra aqui embaixo para você saber mais. E, galera, vocês todos são do Provic, né? Então, vocês recomendam aí? Vocês acham que vale a pena? Ajudou de alguma forma? Olha, eu acho que sim, ajudou, com certeza. Mas o porquê que ajudou? Porque é uma metodologia que, ao mesmo tempo, ela tem uma direção para você usar, tem um passo a passo, e, ao mesmo tempo, você tem liberdade para usar esse conteúdo da forma que for mais interessante para o seu aluno. Então, eu quero aplicar determinado aprendizado num repertório que meu aluno gosta. Dá. Eu quero fazer uma atividade de leitura específica, também dá. E o que é interessante é que é uma metodologia que, pelo menos ao meu ver, Ricardo, ela consegue trazer um pouco de pensamentos de outras abordagens, né? Essa coisa da família, de você trazer o ensino do instrumento com o pai, junto com o filho. É um pouco de Suzuki, né? Tem essa filosofia. E, ao mesmo tempo, tem um pouco de abordagem Orff, assim, de você pegar aquele conteúdo e conseguir transformar de vários jeitos até ele funcionar para você. E comigo, as atividades do livro, do Amigo Violão, ele tem funcionado de 5 a 30 anos, assim. Então, eu acho que é muito maleável e mudou bastante a forma com que eu dava aula. Legal, feliz de saber. E é isso aí, né, gente? Eu acho que a gente, na verdade, nunca para de aprender. Você falou uma coisa do Orff, né? Você pega o material e você consegue desdobrar em diversas maneiras de trabalhar. Eu vejo que essa é uma característica, né, que torna não um método, mas em um caminho, um território, né? Porque inclusive, eu sempre antes era contra esse negócio de método, assim, eu achava esquisito. Porque como que você pode dizer um caminho só para as pessoas fazerem, né? Nós somos tão diferentes, os contextos são tão diferentes, os conteúdos, o que você coloca numa letra pode não dizer nada para uma pessoa. Então, assim, a gente tem que estar muito aberto a isso, né? Eu acho que o método mesmo, no sentido de você vai aqui, vai aqui, vai aqui, vai ali, fica muito limitado, né? O principal é isso, né? Você pode até usar daquele jeito, você até entender, amadurecer. Eu até hoje, às vezes, eu me pego assim, caramba, tá faltando fazer um pouquinho daquela abordagem nessa música. Acho que faz falta, eu vou lá e procuro fazer. Ou será que eu não deveria ter pulado essa música antes de voltar para aquela? Porque o caminho, a gente nunca tem como ter uma fórmula, né? Agora, de uma forma ou de outra, eu te falo. Se meu pai tivesse um negócio desse quando eu era criança, ia ser muito bom. Porque a música que ele me ensinou primeiro, até hoje não foi a primeira música de nenhum aluno meu. Sabe? É engraçado. Então, assim, não dá. Teria que ter sido bem mais simples lá atrás, né? Dependeu de muito esforço meu. E você, Antônio? Você está no Provic também já tem mais de um ano, né? Eu acho que você já tem mais de um ano que entrou, né? Acho que tem por aí. Bom, eu não tenho formação na área, né? Então, eu entrei nessa de ensinar violão porque eu sempre gostei muito de música e eu comecei a fazer muito trabalho como voluntário nas instituições. Aí eu vi a necessidade e eu precisava ter uma orientação. Aí o seu método foi assim, caiu como uma luva para mim, porque me passou assim várias dicas
o seu método foi muito, que nem já foi comentado aqui, a gente consegue adaptar ele para o que a gente precisa, e foi um sucesso. Eu tenho usado em todos os lugares que eu já dei aula de violão, em outras ONGs que eu participei também, e é um sucesso. E é muito fácil para eles aprenderem e para a gente adaptar, porque eu tenho um grupo de crianças e adolescentes. Então, e se tivesse adulto também ia funcionar perfeitamente. Então, realmente está sendo excelente para mim. Pois é, algum de vocês usa com adultos? Eu uso, né? Quero saber de vocês. Eu uso. Você usa a partir de onde? Então, eu uso a partir do nível 3, ali do módulo 3, né? Ah, tá. E assim, não vou passar as musiquinhas de corda solta. Não tem sim. Apesar que você acha que se eu passasse, eles iam curtir, viu? Olha, eu já vi gente que passa. No primeiro momento eu fiquei assim, até meio encabulado. Fiquei, gente, você está passando essa música para os adultos, mas eu não tenho coragem, mas tem gente que fala que funciona. Não, então, eu acho que esse recorde ninguém vai bater, meu, né? Eu tive um aluno que participou da Segunda Guerra Mundial, assim, ele tinha 95 anos. Então, eu cheguei a usar essa metodologia com ele, assim, a partir do módulo 3, foi muito legal. Foi muito bacana mesmo. Porque então, realmente, né, para os idosos, isso realmente tem muito, né? Eles não, gostam dessa experiência, né? Não, eles tocarem ali o Sunny Day, por exemplo, você fazendo os acordes, eles tocarem juntos, eles ficam malucos, eles ficam alucinados. Eu estou acompanhando, eu estou solando, então é muito legal. Então, a metodologia, ela é muito boa porque ela agrega, ela aproxima a pessoa do instrumento, ela aproxima do estudo da música sem ser aquela coisa tão inalcançável, inatingível, a partitura, a técnica, né? Então, eu acho que o Provic, ele tem essa especialidade de trazer a pessoa, de acolher a pessoa para o estudo da música. Isso é muito legal. Então, a criança se sente super importante, o idoso também. Essa faixa etária do meio também gosta muito, mas eu percebo essa aceitação e essa efetividade muito boa nos extremos, né? Tanto as crianças quanto o pessoal de mais idade, assim. Muito bom. Eu vejo que assim, o pessoal mais jovem e adulto, a diferença é que você não pode ficar o tempo todo só usando as músicas do método. Você usa as músicas do método como degraus para eles alcançarem os objetivos técnicos, mas você precisa dar momentos onde eles escolhem as músicas que eles vão tocar. Isso é importantíssimo, né? O que a gente tem que ter é também aquela capacidade de facilitar acordes, escolher o tom certo, tirar um acorde ou outro, escolher uma batida ali que vai simplificar a vida, né? E eu vejo que assim é importante, eu procuro até no meu canal mostrar que eu sou uma pessoa assim com formação erudita, para deixar bem claro que eu não tenho nenhum preconceito com isso. Na verdade, funciona para quem funciona, mas que é a minoria das pessoas, né? Você realmente estudar partituras, querer começar tocando Vila Lobos, né? A primeira música do meu irmão foi até pior que a minha, né? A minha foi o Surf Music. Mas a primeira música do meu irmão foi o Prelúdio 3 do Vila Lobos. Foi essa, eu falei assim, a primeira dele. Sabe, assim, é engraçado. Uau. Isso é uma coisa que Olha, levou uns bons anos para eu pegar isso aí. Não, eu lembro dele na cama, assim, nem sabia segurar o violão direito, com a perna, assim, o violão quase batendo na cara dele, lendo, tentando, né, o estudo 3 do Vila Lobos, né. Aí eu falei, não, aí calma, vamos devagar, calma aí. O estudo 3 eu não vou me arriscar a tocar agora não, porque acho que eu nunca toquei, não sei. É um pouquinho difícil esse aqui, né? Você já tocou ele, Roberto? Ah, só metade, eu acho. Pois é. Esse estudo, ele cansa um pouquinho a mão. Ricardo. O 1 eu acho maravilhoso, o 2 ele me irrita muito, sonoramente ele me irrita muito. Mas o estudo número 1 eu acho excelente para a mão direita. Não, ele é fantástico mesmo, né? Tem vários dedilhados, né? A gente tem que... Pois é, você vê, a gente abrir a cabeça para aprender violão, isso é muito além da questão da criança, né? Eu vejo, por exemplo, assim, para mim, né? Se eu estou estudando uma técnica, eu vejo, por exemplo, a técnica normal do violão clássico, né? IM. Eu tenho dificuldade com IM, tá rápido, para tocar rápido. Então, por exemplo, estou tocando uma música assim, eu cheguei IA, por exemplo. Não sei se funciona para vocês, por exemplo, estou tocando. Isso aqui. Não sei, eu tô... Ó, funciona muito mais para mim do que o IM, né? Você vai tocar uma escala...
uso isso aqui, ó, I, M, I, P. A gente tem que abrir a cabeça, senão vai ficar difícil, né? Sim. E para os Não dá pra alunos, engessar, né? Tem música, por exemplo, que eu faço assim, ó, o Zanon vem aqui, ó, polegar aqui, só com indicador e médio, né? Esses caras, assim, tem que ter uma técnica robusta, né? Já chegar tocando, né? Eu não consigo, eu já pego, ó. Já vou com polegar e indicador aqui. Ou seja, estou dando uns exemplos, assim, de música mais avançada, né? Porque o tempo inteiro a gente pode pensar diferente. Nós não somos escravos daquele jeitinho certinho de fazer as coisas, né? E isso é que é legal. E às vezes o que vai funcionar para um aluno não vai funcionar para o outro. Então, às vezes acontece de você passar a mesma música para todo mundo, ela tem uma sonoridade parecida com todo mundo, mas cada um está usando uma técnica com um detalhe ou outro diferente. E tá tudo bem, Exatamente. porque se funciona, é o que Funciona. vale. Exatamente. Eu não sei se você viu a entrevista do seu professor Sidney Molino, né? Mas ele falou isso, né? Que no quarteto lá deles, é um quarteto internacional, viaja o mundo inteiro. Agora que parou por causa da pandemia, mas eles, pouquíssimo tempo antes assim, dessa pandemia, ele estava mandando mensagem lá de Washington. Eu falei assim, pô, esse cara é chique. Não sei se é Washington agora, mas lá dos Estados Unidos. E ele tava, e ele conta isso, né? Que às vezes o que eles fazem no quarteto, você tem que fechar o olho, porque cada um está usando uma técnica um pouco diferente do outro, né? E eu acho isso bem, bem legal de refletir, né? Que são músicos de É uma altíssimo técnica nível, que, né? na verdade, vai atrás do som que você quer tirar, né? Exatamente. Como que eu posso obter ele? Exato. Então, assim, agora, no comecinho, né, a gente tem alguns princípios, né? Tocar IM, poxa, é super importante, você tem que saber tocar com IM, né? Uma coisa diferente é você tocar o concerto de Aranjuez com IM. Mas você tem que saber tocar IM, senão não tem como você ficar muito bom no violão, né? Tem que saber. E Ricardo, Fala, meu amigo. desculpa te interromper, eu ia Não, só fazer um adendo aí fala. nesse assunto de ter que adaptar. Tem uns casos especiais lá de alunos meus que são autistas. Olha só. E os autistas, além deles terem uma interpretação mais literária das coisas, mais literal, desculpa, das coisas, eles têm uma capacidade com ritmo impressionante, muito acima da normal, das crianças assim normais que não são autistas. Então é uma outra didática também para trabalhar com eles. Eles sabem fazer o ritmo muito melhor, é impressionante. Qualquer atividade de percussão, de instrumento de corda, qualquer coisa, eles são excepcionais. Então, é uma questão também de adaptar para cada criança, que a Roberta falou, a Cris, e inclusive nesses casos especiais. Que legal. Muito bom, né? Porque virou mexer, eu recebo também alguma mensagem assim de um terapeuta ocupacional, até psicóloga que já me mandou mensagem mostrando assim, paciente, né, com síndrome de Down ou em outros casos com autismo. E eu fico assim, caramba. Outro dia veio uma mulher até mim que eu fiquei super feliz. Ela falou, quero te conhecer, né? Aí eu achei aquilo tão diferente que o jeito dela, assim, aí eu fiz até uma ligação no WhatsApp com ela. E ela falou, olha, eu tive paralisia cerebral. E ela falou assim, eu quero te parabenizar por ter feito esse site, porque ninguém lembra dos deficientes e tal. E ela fez uma cirurgia quando ela era criança, e aí ela consegue conversar normal, mas é incrível, assim, como que essas pessoas realmente estão sendo, de alguma maneira, contempladas. Eu não pensei nelas, realmente. É uma coisa que aconteceu naturalmente. É uma coisa... Olha, quando eu comecei, eu não pensei nem nos professores. Eu achava que o meu método era assim, nenhum professor vai precisar disso. Eu acho que se eu descobrir isso aqui, todo mundo descobriu também, entendeu? Uhum. Eu pensava assim. Demorou um pouco para eu achar que os professores precisavam disso, sabe? A gente vai aprendendo, né? Olha, Ricardo, Interessante, eu né? acho que muitas pessoas que eu conversei, e eu posso falar até por mim, eu no começo eu recusava muito dar aula de violão para criança, porque era muito complicado, né? Tinha todo aquele processo de você ter que cumprir uma carga horária. Olha, a aula é 1 hora de duração e não toca nada. Então, o que que a gente faz em 1 hora de aula que a mão dói, o repertório não funciona? Então, para a gente, assim, foi um direcionamento muito importante. Eu achei extraordinário. Então, Legal. facilitou muito a vida da gente aí e com certeza acolheu muita gente para música.
Bacana, Cris. Você está sempre aí presente, né? Eu vejo que você está sempre usando o método mesmo, né? Postando algumas coisas no Instagram. Sempre, Eu fico bem sempre. A feliz de ver. molecadinha curte pra caramba, assim. Eu sempre tô lá marcando você, porque Legal. eles adoram, né? Vira uma farra. Então, teve uma aluninha recentemente que eu falei assim: você não tá mandando mais vídeo pra mim? Vou te contar, viu? Olha, assim não tá dando, não. E aí ela pegou o celular do pai, assim. Ai, tá duvidando de mim? Olha só, olha aqui, mandou o vídeo. Então eu cortei as beiradinhas do vídeo, mas ela tá ali brigando com a mãe, sabe? Vai, vai, grava. E aí ela fez. Então é muito gostoso esse contato, assim, muito É, legal. a É gente, legal, porque eu não sei vocês, se vocês falam para os seus alunos da onde que vem essa metodologia. De vez em quando eles começam a ter mais intimidade, eu conto, né? Olha, eu estudei com o professor Ricardo, ele é lá de Minas Gerais, é ele que criou essa música daqui. Eles perguntam, né, de quem que é essa música? Quem que escreveu? E aí chega uma hora que eles ficam, você vai gravar? Ah, mas você vai mandar para o professor Ricardo ver? Eles se legal. Sim, importam, né? Tem sim. uma aluna do Provic que chama Sandra, que é lá do Mato Grosso, e agora eu estou até dando aula de violão para ela mesmo. E aí, algumas vezes da semana, ela, assim, de vez em quando ela manda uma mensagem. Tem uma aluninha dela que não, ela não me chama de Ricardo, ela me chama de professor da Sandra. Sempre, ô professor da Sandra. Só que o negócio dela é que ela já não quer mais assim tanto a questão do violão. Ela tá aprendendo as musiquinhas, empolgada, já tocou lá o Misão Assustador, ela tá empolgada, né? Mas o negócio dela é que ela quer ser youtuber. Então ela pergunta para mim, como é que faz para eu Uhum. ser youtuber? É muito engraçado. Essas crianças são muito boas. É isso Uhum. aí, minha gente. Legal, prazerzão, viu, conversar com vocês. Se deixar, a gente fica aqui o dia inteiro, né? Não é assim? Uhum. Com certeza. Verdade. Com Cada um faz certeza. seu chazinho, seu cafezinho, biscoitinho, acho que o negócio não acaba nunca. É verdade. É isso aí. Então, minha gente, olha, quem está acompanhando aqui, muito obrigado. Se inscreva aqui no canal, curta o vídeo. E eu vou dizer aqui, mais uma vez, se você tem interesse em conhecer o Provic, essa semana tem uma oportunidade boa, porque quinta-feira vai ter uma promoção. Mas para entrar nela tem que estar participando do grupo VIP, que é só hoje e amanhã, tá ok? Então, ficou aqui o recado. Agradeço então a Cristiane Aquino, Cris Aquino, Roberta Isso. Gomes e ao Antônio Santin. Muito obrigado aí, viu? A vocês três Obrigado. pela Que participação. agradeço. Obrigada Tudo de pelo bom. convite aí. Prazer. Tchau, tchau. Tchau, Tchau. tchau.